tudo bem? Você quer saber como funciona a construção de um estatuto social? Fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te ensinar o passo a passo como construir seu estatuto social de sua igreja. Eu sou o diácono Edicélio Lima, sou administrador de empresas, sou bacharel em ciências contábeis, sou relator do Conselho Fiscal, da Diretoria Geral, da Convenção Nacional da Igreja, na qual eu congrego, também tesoureiro da igreja local. Qual a estrutura que o Estatuto Social precisa ter para atender a Lei 10.406 de 2022, a Lei 10.825 de 2003 e principalmente a Lei 11.127 de 2005. Bem como as corregedorias gerais dos estados. Quem regula isso? Quem fiscaliza isso? Quem verifica se está tudo certo? São os cartórios. Para cada assunto, o cartório vai exigir um texto adequado. Então, vamos lá. O primeiro capítulo, ele deve versar sobre a denominação, sobre a sede, sobre a constituição, duração, jurisdição e fins. O que é denominação? Denominação é o nome da igreja, o nome da instituição. Sede é o endereço da igreja. Constituição, do que a associação é constituída, de que tipo de pessoas. Então você vai descrever quais são os tipos de pessoas aceitas ou que constituirão a sua associação, a organização. Vai poder, por exemplo, frisar que a sua associação é composta de membros sem distinção de pessoas, de sexo, de raça, de cor ou de religião, por exemplo. Duração, qual a duração da organização, quanto tempo ela deve durar? Você deve também frisar que ela será por tempo indeterminado. Jurisdição, exercício de jurisdição eclesiástica e doutrinária sobre membros, filiais e órgãos de que se constitui. Finalizando aqui o primeiro capítulo, você vai falar sobre fins. É sem fins lucrativos? Claro que é sem fins lucrativos. A associação religiosa, ela não pode possuir fins lucrativos. Por esse motivo, ela é isenta do imposto de renda, por exemplo. Vários outros direitos acompanham como benefício essa condição. A igreja ela vai obter isenção do IPTU, ela pode obter isenção do IPVA, vários benefícios ela pode obter por ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Dos membros ou associados, você deve versar sobre essa questão. Quem serão os membros? Aqui também a instituição precisa deixar claro o que ela tem a oferecer para atender às expectativas dos aspirantes. A igreja tem a oferecer basicamente orientações fundamentadas através da Bíblia Sagrada, por exemplo. A admissão, a organização irá manifestar nesse capítulo os critérios a serem observados pelas pessoas que desejarem se tornar membros. Pessoas serão admitidas, mas precisam também obedecer alguns critérios que a organização irá pontuar. Deve ficar claro no estatuto o direito do membro de se demitir por livre e espontânea vontade, sem nenhum impedimento por parte da instituição. Isso é exigido pelo Código Civil. Então, se você não tiver um texto no estatuto que garanta isso, o cartório ele vai indeferir o seu processo. Deve ficar claro que a instituição terá número ilimitado de membros. Você pode, inclusive, descrever as classes dos membros, fundadores, beneméritos, honorários e assim por diante. Da exclusão é um assunto que também não pode faltar. Deve-se observar com antecedência os motivos que levariam um membro ou associado a sofrer uma justa causa e posterior exclusão, bem como o seu direito de entrar com pedido de recurso junto à Assembleia Geral. Então, tudo isso você vai colocar no estatuto. A possibilidade da pessoa ser exclusa, mas também precisa deixar margem no próprio estatuto para que essa pessoa ela possa recorrer à Assembleia Geral, ao julgamento da Assembleia Geral. Claro que você pode estabelecer um prazo para que isso ocorra. E, por exemplo, se em até 30 dias ela não recorrer à Assembleia Geral, a exclusão ela fica consumada. Os membros devem ter seus direitos descritos no Estatuto Social, inclusive o de poderem convocar uma assembleia
com 1/5 de sua totalidade. Essa condição ela é exigida pelo Código Civil. Assim como os membros têm seus direitos, têm os seus deveres a serem cumpridos. Esses deveres devem estar descritos também no Estatuto. Direito de participar da Assembleia, direito de votar e ser votado. A suspensão pode ser aplicada a qualquer membro, inclusive da diretoria. Também precisa versar sobre isso no Estatuto. Dos órgãos administrativos. A igreja, para ser constituída, ela precisa de no mínimo 2 órgãos administrativos, sendo ele a Assembleia Geral, Diretoria Executiva. A Assembleia Geral ela é composta por todos que são membros, inclusive o presidente, os membros da diretoria executiva. A diretoria executiva ela é composta por presidente, secretário e tesoureiro e seus vices. Você consegue constituir uma igreja com apenas esses 2 órgãos. E é facultativo você colocar o conselho fiscal. Deve haver 2 tipos de assembleias. Quais são os tipos de assembleia? A ordinária e a extraordinária, e as atribuições de cada uma delas. A administração é composta pela diretoria executiva, composta pelos cargos de presidente, secretário, tesoureiro. As atribuições de cada um devem ser descritas, o que cada um dos diretores estará fazendo, quais as suas competências. Então tudo isso precisa estar bem claro no Estatuto. Também precisa ser tratado no Estatuto este assunto. Deverão ser colocados aqui os motivos que levariam um administrador a ser destituído do cargo e como o processo ocorreria. A perda de mandato. Os membros da diretoria poderão ter seus mandatos cassados por uma Assembleia Geral, formada para esse fim, após situação julgada por uma comissão formada para cuidar do caso. Do mesmo modo como ocorreria em caso de destituição de um administrador. Da renúncia. Qualquer membro da diretoria pode pedir renúncia, formalizando por meio de sua protocolização na secretaria da instituição. Logo após ele entregar esta carta de renúncia com firma reconhecida, a igreja precisa também tomar as providências. Quais são as providências? Ela precisa, dentro de um prazo máximo de 30 dias, eleger o substituto dessa pessoa, do patrimônio e das fontes de recursos. Aqui você vai colocar a descrição de como será constituído o patrimônio da instituição e de onde será tirado o sustento dela. Da ajuda de custo pastoral. É meio que facultativo você escrever sobre isso, mas é bom escrever porque dará entendimento a julgamentos futuros. Pastor, por exemplo, que trabalha no regime CLT, poderá ocorrer que no momento de receber algum benefício, como o seguro-desemprego, por exemplo, o Ministério do Trabalho resolva alegar que ele tenha o seu CPF vinculado a um CNPJ e por isso não terá direito a receber o seu benefício. Ocorrendo isso, ele poderá comprovar com o próprio estatuto da igreja que ele não recebe por seu trabalho oferecido à igreja. Então é importante você colocar isso, que você pode, por exemplo, deixar claro que a ajuda de custo que os pastores ou dirigentes poderão receber é algo específico, sem um valor definido. Então isso você pode também tratar no Estatuto Social da Igreja, pode esclarecer sobre essa possibilidade sem comprometer ali a pessoa que está recebendo a ajuda frente ao Ministério do Trabalho, principalmente se ela trabalha no regime CLT, por tempo indeterminado com valor definido, diferente da ajuda de custo. Da prebenda pastoral. A prebenda pastoral pode ser destinada para o pastor. A igreja ela pode estabelecer uma prebenda pastoral para o pastor que é responsável pela igreja, pelo rebanho. Todo ano a elaboração de relatórios financeiros por parte do tesoureiro e apreciação do mesmo pela Assembleia Geral para aprovação. Essa é a Assembleia Ordinária. Uma das competências da Assembleia Ordinária, que acontece uma vez por ano, é aprovar as contas da organização. O Estatuto ele pode ser alterado a qualquer momento? Veja só. As condições para alteração do Estatuto no tocante à administração devem estar explícitas e o projeto deve ser apresentado à Assembleia Geral para aprovação. Há sempre que se formar uma Assembleia para discutir as alterações
do estatuto. O estatuto ele não pode ser alterado simplesmente por uma decisão da diretoria executiva, do presidente. Ele precisa ser homologado pela Assembleia Geral. Para tudo isso acontecer, é necessário uma convocação de assembleia para esse fim. E aí sim pode ser feita as alterações no tocante à administração da igreja a qualquer tempo. É necessário discorrer como devem funcionar as possíveis filiais da igreja. Aqui serão colocadas as condições de funcionamento de uma igreja afiliada. Quais suas obrigações frente à matriz? Por exemplo, qual o percentual de participação cooperativa que a filial terá para cumprir com a matriz? Tudo isso também deve estar especificado no estatuto. E para finalizar, das disposições finais. São assuntos diversos. Aqui você vai procurar responder algumas perguntas, como por exemplo, por qual estatuto as filiais serão regidas? Quando haverá a confecção do regimento interno? Você precisa colocar isso aqui. Por quê? Porque não é recomendado você colocar no estatuto todas as políticas administrativas de sua igreja. O seu estatuto de constituição ele precisa ser o mais enxuto que puder. Por quê? Primeiro, que você vai gastar menos com o cartório. O cartório ele cobra por página analisada. Então, quanto mais páginas do seu estatuto, mais emolumentos você vai pagar para o cartório. E o cartório ele não vai focar na política de funcionamento de departamentos da sua igreja. Como a tesouraria vai funcionar, como ela deve proceder com as doações recebidas em espécie. O cartório ele não vai focar sobre essas questões. Ele vai tratar sobre as questões que são acompanhadas pelas leis, especialmente pelo Código Civil e corregedorias dos estados. Então, se você colocar no estatuto tudo aquilo que você entende que precisa ser tratado, que precisa ser formalizado para funcionar como lei, o seu estatuto ele vai ficar muito extenso. Você também não pode discorrer sobre um assunto e terminar ele dizendo conforme o regimento interno. Se você colocar essa frase, o cartório irá dizer que você está fazendo remissão de um documento. Então, se você faz remissão de determinado documento, seja ele regimento interno, código de ética, ele precisa acompanhar o processo. Então, você precisa ter o regimento interno junto com o estatuto para que o cartório confira se realmente ele está dizendo aquilo e ele então vai aprovar ali ou não aquele termo que você está colocando no documento. Então você pode sinalizar no estatuto que haverá sim confecção do regimento interno. E aí, num tempo breve, você pode, depois da sua igreja constituída, depois que ela tiver com sua ata, seu estatuto registrado e o seu CNPJ emitido, aí você pode sim criar o seu regimento interno, colocando ali todas as políticas que você achar necessário para funcionamento da igreja. Inclusive, a liturgia, como ela deve funcionar, tudo isso você pode futuramente colocar no regimento interno. Inclusive, a gente pode te auxiliar nisso, caso você tenha aí necessidade, né, e queira contratar os nossos serviços, a gente também te auxilia na confecção do regimento interno. Teve dúvida sobre confecção do estatuto, da ata? A gente também pode te auxiliar em tudo isso, deixando aí bem mais fácil aí a sua vida, fazendo tudo isso para você. Outras perguntas você precisa também responder aqui nas disposições finais e transitórias. Os membros responderão solidária ou subsidiariamente pelas obrigações patrimoniais da instituição? Essa é uma resposta que você precisa dar. Se você não tiver resposta a essa questão, o cartório ele vai indeferir o seu processo. Qual será o destino do patrimônio líquido da entidade em caso de dissolução? Você também precisa responder. Normalmente você irá dizer que será destinado a instituições que exercem os mesmos ofícios. Se o estatuto não indicar uma instituição que vai receber o patrimônio líquido, o município vai absorver. Se o município não absorver, o Estado vai absorver. Se o Estado não absorver, a União, por sua vez, vai absorver. Então, isso precisa estar bem claro no estatuto. Poderão ser colocados aqui, nas disposições finais e transitórias, assuntos diversos e as respostas a essas perguntas que precisam ser respondidas. Se você achou esse assunto relevante, interessante, deixe aqui o seu like. Se inscreva no nosso canal.
para que o YouTube também entenda que esse assunto é interessante, é relevante e que outras pessoas também precisam conhecer, precisam ter acesso. E se você quiser comodidade para registrar sua igreja, para regularizar sua igreja, para ficar em dia com a Receita Federal, ter os seus benefícios, são vários benefícios que uma igreja regularizada pode ter: abertura de contas bancárias, isenção de imposto de renda, né? Principalmente, isenção do IPTU, isenção de IPVA, são vários benefícios que uma igreja regularizada, além de poder funcionar sem ter medo de uma fiscalização repentina da prefeitura, que pode inclusive fechar a sua igreja a qualquer momento, fazendo você passar vexame, que você pode também, numa situação como essa, ser multado, pagar aí valores exorbitantes de multas, né? E várias outras penalidades que você pode sofrer monetária por conta de estar funcionando de forma irregular. E nós estamos aqui para te ajudar. Como que tudo funciona? Você não irá pagar nada para receber os documentos em suas mãos, assinados pelo nosso advogado. Você vai receber a ata, o estatuto, você vai receber o protocolo de entrada do CNPJ, que é o documento básico de entrada do CNPJ. Para ser emitido esse documento é necessário a viabilidade. Nós fazemos todo esse processo, o preenchimento, né, de todo o processo, todos os protocolos necessários para a aprovação da viabilidade frente à prefeitura, e você vai receber esses documentos todos em suas mãos. E aí vem a melhor parte: você não vai pagar absolutamente nada por isso, exceto a taxa do cartório. O cartório ele vai cobrar a taxa dele para registrar a igreja. Você vai receber esse documento em suas mãos, levar até o cartório que atende a comarca na qual a igreja está sendo estabelecida e vai emitir para você a certidão de registro. Faremos todo o acompanhamento do processo, desde o início até o final, para você poder realizar o seu sonho. Aí você pergunta: mas tudo isso de graça? Sim, tudo isso de graça. A partir do momento que você adquire o seu CNPJ, você passa a ter as obrigações frente à Receita Federal para manter o seu CNPJ em dia. É aí que entramos com os nossos serviços de assessoria contábil para fazermos para você todo esse processo, resolvermos para você todo o processo burocrático. Não cobramos nada, nós apenas solicitamos a assinatura de 1 ano de assessoria contábil. Então você irá antecipar para nós 1 ano de assessoria contábil. Fazendo essa antecipação, você ficará 1 ano sem pagar mensalidade a contar do dia da inscrição do CNPJ, que você pode dar uma entrada e parcelar o restante, super facilitado. Então é isso. Se você apreciou a nossa oferta e tem interesse em contratar os nossos serviços, veja na descrição do vídeo os nossos telefones, os nossos links. Inclusive você pode acessar o nosso Instagram. Lá você vai conhecer o nosso portfólio de serviços. Você vai ver que, além de regularizar sua igreja, a gente dá todo o suporte para você conduzir sua igreja. Nós oferecemos serviços de confecção de carteirinhas de membros, credenciais para ministros. Nós oferecemos certificados de batismo, certificado de apresentação de crianças e certificado de consagração. Todo o apoio necessário para você ter uma igreja independente, uma igreja com personalidade jurídica própria. Forte abraço e até a próxima. Fique com Deus.